Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô, 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 amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, você que nos acompanha no YouTube, Tatiana Benites, gratidão, gratidão, gratidão. Estamos juntos para mais um programa Sensibilidade e hoje nós vamos trazer o Fernando Arrobas. O Fernando Arrobas vai falar para a gente da construção da fé à execução das obras. Olha que tema bonito, Fernando Arrobas. Primeiro, gratidão, obrigado por aceitar o convite para estar conversando com a gente, Fernando. Boa noite, querido Damião. Para mim é uma honra, uma alegria, toda vez que temos a oportunidade de um bate-papo assim tão descontraído e falando de doutrina espírita, trazendo um pouco daquele pouco que conhecemos, né? Mas muitas vezes pode ser algo que vem aí a acrescentar para aqueles que estão nos ouvindo. Fernando, antes da gente começar, né, falar da construção da fé, a execução das obras, para aqueles que estão chegando aqui na Rede Boa Nova de Rádio, no YouTube, Tatiana Benites, se perguntam, Fernando Arrobas. Então, Fernando Arrobas por Fernando Arrobas. Fala para a gente um pouco de você, Fernando. Vamos lá, meu nome é Fernando Aurélio Arrobas Martins, eu resido no interior do estado de São Paulo, na cidade de Jaboticabal. Na doutrina espírita, tenho aí uma jornada pequena de 30 anos, mas o suficiente para mim, para me alegrar muito com aquilo que busquei e que conquistei. E frequento duas casas aqui em Jaboticabal. Uma casa, claro, que é aquela que eu me dedico ao estudo do Evangelho, ao estudo do Livro dos Espíritos, e uma outra casa onde eu faço uma colaboração com a música. Eu tenho sempre o prazer de visitar algumas cidades, algumas casas que me convidam para a divulgação da doutrina espírita através da música, através da arte. Então, nesta segunda casa que eu frequento aqui, digamos assim, que eu colaboro numa noite de estudo do Evangelho com a arte da música. E estamos agora também à frente, como gosto de música, né? À frente do coral espírita municipal aqui de Jaboticabal, chamado Aníbal Lopes, que retornamos o ano passado, logo após a passagem das maiores dificuldades da pandemia, e agora então já temos o nosso grupo novamente ativo, nos nossos primeiros ensaios, mas com uma grande alegria no coração. Então esse é o Fernando, casado, pai de 2 filhas, cirurgião dentista como profissão e também inscrito na Ordem dos Músicos do Brasil. Também sou músico, então aproveito desta oportunidade para levar, através da música, a doutrina espírita em várias casas que tenho a gratidão e a bênção de visitar. Tá aí, para você que está aqui no Sensibilidade, acompanhando o Fernando Arrobas, lá de Jaboticabal, falando com a gente. Então vamos começar, da construção da fé à execução das obras. Fala, Fernando. Vamos lá, esse é um tema que me alegra muito, é um tema que eu tenho muita gratidão, porque eu entendo que ao longo destes poucos anos de doutrina espírita, o estudo da doutrina espírita, ele realmente me conduziu a lugares melhores, a pensamentos melhores, a dias melhores e, por que não dizer, a uma vida mais grata e também melhor. Quando nós estudamos o Evangelho, nós temos aí a informação primordial de que fora da caridade não há salvação. Quando começamos a estudar um pouco a respeito da caridade, entendendo que o próprio apóstolo Paulo coloca a caridade como sinônimo de amor, e quando Jesus diz, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida, através de mim é que se chega ao Pai, e Jesus foi o verbo, né, o verbo que esteve entre nós, o verbo amar. Então nós poderíamos dizer que o amor é o caminho, o amor é a verdade, o amor é a vida, somente através do amor é que se chega a Deus. E amor sendo sinônimo de caridade,
também encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo a informação de que a fé é mãe da caridade. Então, se quisermos atingir a tal salvação de nossas almas, pois que fora da caridade não há salvação, temos que aprender a ser caridosos. Temos que aprender a trilhar com os nossos passos no caminho da caridade. E sendo a fé a mãe da caridade, passamos a entender, então, a grande necessidade do fortalecimento da nossa fé. Fé que não se impõe a ninguém, fé que não se adquire de uma forma espontânea e rápida, fé que tem que ser construída passo a passo. Não aquela fé dogmática que vivemos já em outros tempos da humanidade, em que seguíamos determinados termos como artigos de fé, sob verdadeiras imposições e sem questionamentos, pois que quando fazíamos questionamentos, outrora, é claro que estou me referindo a tempos passados, corríamos o risco até mesmo em sermos heréticos e nos depararmos aí a caminho da guilhotina ou da fogueira ou do enforcamento, né? Muito triste esse momento, a época das trevas, em que nós tínhamos que aceitar uma fé imposta por homens, que lamentavelmente acabaram por podar a grande árvore que Jesus nos deixa, e ele mesmo nos alertou, né, que muitos homens cortariam os galhos da sua verdade, e assim nós tivemos que ficar à sombra de poucos galhos para que continuássemos pelo menos vivos. Mas graças à chegada do Consolador prometido, nós podemos, então, entender a grande facilidade, se assim posso dizer, porque é muito fácil estar às nossas mãos, de uma forma muito clara, inquestionável, a possibilidade de conhecermos a doutrina dos Espíritos. Então, a partir do momento em que nós nos programamos a um estudo gradativo daquilo que o Consolador prometido nos traz, paulatinamente nós vamos fortalecendo a nossa fé. Deixamos de ter aquela fé dogmática e imposta e irracional para termos uma fé raciocinada, que é fundamental. O próprio Kardec nos coloca que aquela fé que é inabalável é aquela capaz de encarar a razão face a face em todos os tempos da humanidade. Então nós temos essa grande possibilidade de construirmos a nossa fé. E isso é absolutamente abençoado, porque nós passamos a entender aquilo que vamos acreditar. E como nos diz Emmanuel também, que o interessante não é aquela fé que crê. Chega um momento em que nós nos dedicamos tanto ao estudo e à vivência daquilo que nós estudamos, que a nossa fé passa daquela fé que crê para aquela fé que sabe. Então, temos aí um caminho absolutamente maravilhoso para construirmos a nossa fé, e então esse caminho que é o motivo desse nosso bate-papo também, né? Que é a questão instrutiva, que é a busca do conhecimento que nós temos em nossas mãos aí o tempo todo, quando nos permitimos conhecer de coração a doutrina espírita. E, Fernando, na hora que você estava falando, eu volto um pouquinho, né? Você falou de fora da caridade não há salvação. Aí a primeira lembrança que veio foi do Chico Xavier, né? Quando ele disse, né? Se Allan Kardec, né, tivesse escrito que fora do espiritismo não há salvação, eu teria ido por outro caminho. Graças a Deus, ele escreveu fora da caridade, ou seja, fora do amor não há salvação, Fernando. Exato. E, inclusive, nos estudos do Livro dos Espíritos, quando nós estamos estudando, me perdoe no momento a questão não ser lembrada, mas Kardec pergunta aos espíritos se somente através do espiritismo é que o homem chegaria até Deus. E os espíritos são claros na sua resposta, que não, que vários caminhos podem levar a Deus. Porque se apenas o espiritismo fosse o único caminho,
que seria dos nossos irmãos que professam outros segmentos religiosos. Já estaríamos aí diante de uma incapacidade de entendermos Deus em sua bondade infinita, criando seres, suas criaturas, seus filhos, permitindo que adentrassem a outros movimentos, a outros segmentos religiosos, que estariam fadados à queda e não chegariam até ele. Então, os espíritos nos ensinam que o espiritismo é um dos caminhos que nos sinaliza o caminho do reino de Deus. E um caminho absolutamente maravilhoso, né, Damião? Diga-se de passagem, um caminho onde nós não temos imposições, um caminho onde ele é totalmente explicativo, expositivo, e aí então nós, através do entendimento que passamos a ter, através dos nossos estudos, é que nós fazemos as nossas escolhas diante de ter ou não o Espiritismo como o nosso alicerce de caminho. O importante, né, Damião, que eu estava comentando, inclusive, esta semana, com uma pessoa amiga, que ela dizia para mim, puxa, tem algumas pessoas que vêm ao centro só atrás do passe, né? Só para tomar um passe. Né? É muito comum esse tipo de comentário. Mas se for o primeiro passo, o primeiro momento, para que ela possa realmente abrir o seu conhecimento, se for o único e primeiro momento, o passe, para que ela possa adentrar a casa espírita, abençoado, sempre é o passe. E abençoado neste momento, como sendo aquele cartão de visita para a pessoa. Né? Porque quando ela vai tomar o passe, ela não vai, pelo menos nos grandes momentos do nosso dia a dia, nas nossas casas, ela não vai só para o passe. Normalmente, o passe é um último momento da reunião, principalmente nas reuniões do estudo do Evangelho, aonde, de certa forma, mesmo que ela esteja um tanto quanto dispersa durante a exposição do Evangelho, ela já começa, nesses primeiros momentos, a se familiarizar com um ambiente absolutamente harmonioso, amoroso, iluminado, que são as casas espíritas no momento da exposição do Evangelho. Então, o passe pode ser o primeiro momento, tão somente. Conheço muitos amigos que chegaram pelo passe e hoje já estão há anos conosco. Já estão estudando conosco, dentro do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, porque esse estudo ele é extremamente importante na formação do entendimento espírita. Né? Aqui abrindo um parênteses para o Pentateuco de Kardec, onde nós conhecemos as 5 obras fundamentais, mas para aquele irmãozinho nosso que está chegando, está querendo conhecer, que está dando seus primeiros passos, eu costumo sempre dizer, olha, comece pelo começo, foi assim que eu aprendi em todos os momentos do Espiritismo. E o começo, certamente, é o Livro dos Espíritos. Aí me perguntam, né, mas puxa, não é um livro difícil de ser estudado? Olha, realmente, para ter a instrução necessária do Livro dos Espíritos, é preciso fazer com alguém que já tenha um certo tempo de estudo e conhecimento. E aí eu faço questão, Damião, de dizer assim para as pessoas. Isso porque também é tão importante o estudo do Livro dos Espíritos, porque dentro do Livro dos Espíritos tem as outras 4 obras, resumidamente, tem o início, né, tem o start das outras 4 obras de Kardec, onde nós encontramos, então, os 4 livros que compõem o Livro dos Espíritos. Então, aqui nós já estamos falando um pouco da instrução, né, na construção da fé. Então, o livro primeiro que compõe o Livro dos Espíritos, que é das causas primeiras, ali já está basicamente apresentado para nós, nas entrelinhas, o estudo da Gênese. O livro segundo que compõe o Livro dos Espíritos, que é do mundo espírita ou do mundo dos espíritos, também, de igual forma, nas suas entrelinhas, já está lançada a ideia do livro dos médiuns. No livro terceiro que compõe o Livro dos Espíritos, que é as leis morais, aí está contido, basicamente, aquilo que viria nos chamar a atenção para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E o último livro, Esperanças e Consolações, trazendo também no seu conteúdo as questões do livro O Céu e o Inferno. Então, olha que interessante. Ao estudarmos e nos instruirmos com o Livro dos Espíritos, nós já estamos dando início a nos
familiarizarmos com as demais obras de Kardec. Agora, o Evangelho segundo o Espiritismo, que este ano comemora os seus 160 anos de publicação, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, quando eu recebo esses irmãos nossos pela primeira vez, eu digo, olha, essa é a obra que vai iluminar os teus caminhos, a tua vida, e uma vez repleto de luz, você vai ter que fazer sua escolha por onde você vai trilhar os seus passos. Então, o Evangelho maravilhoso, que dentro de eu gosto também de dizer isso, viu, Damião? Dentro de um estudo sistemático do Evangelho. O próprio Kardec, no início da obra, ele coloca lá que o Evangelho deve ser estudado de forma sistemática, lição a lição, pois que uma prepara as demais. É certo que às vezes nós abrimos um Evangelho antecedendo um estudo de uma outra obra e podemos, neste caso, abrir aleatoriamente, mas quando estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, fazemos então de forma mesmo sincronizada, né? Lição a lição, assim eu quero dizer, para que nós tenhamos um entendimento melhor daquilo que Kardec, de uma forma tão elaborada, absolutamente maravilhosa e criteriosa, colocou em nossas mãos. E aí, Damião, já então entrando nesse bate-papo do estudo como a base, como o alicerce na construção da nossa fé, recentemente eu tive a oportunidade de, num dos nossos estudos, da nossa casa, uma casa centenária, diga-se passagem, aqui em Jaboticabal, chamada Centro Espírita Caridade e Fé, de 117 anos, eu tive a oportunidade, quando líamos no capítulo 18º, muitos os chamados, poucos os escolhidos, onde fala lá que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Né? E também fala que é pelas obras que se reconhece o cristão. Então, nesse momento, nessa oportunidade, eu fiz questão de dizer para aquelas pessoas que estão chegando, ou aquelas que chegaram há pouco tempo, que, na verdade, o Espiritismo ele nos dá esse mar de informações e de instruções. Então, o primeiro momento que nós temos, quando temos o contato com o Espiritismo, e por ele nos interessamos, o primeiro momento é um momento instrutivo. É um momento onde nós somos aí abençoados pelas informações. As informações, principalmente para quem chega de um outro segmento religioso, ou para aquele indivíduo que está um tanto quanto afastado das questões religiosas. Então, nós dizemos, olha, nesse primeiro momento em que nós nos encontramos, e em todos os encontros são assim, todos, as instruções chegam até nós. Tanto é que no Evangelho nós temos lá, né, instruções dos Espíritos. Em vários momentos tem as instruções dos Espíritos. Então, quando nós estudamos o Evangelho, por exemplo, nós estamos nos instruindo. É apenas o primeiro momento da construção da fé. É a instrução. Porque após a instrução, eu entro num processo de entendimento. Porque o Espiritismo, por não ter nenhum tipo de imposição, ele é totalmente expositivo, ele mostra claramente aquilo que os Espíritos nos trazem de uma forma já não mais cerrada, não mais fechada, como o próprio Kardec nos mostra através dos Espíritos, é para todo mundo, desde o mais alto ao mais humilde. Então, começa aquela fase de entendimento. Tudo aquilo que nós recebemos como instrução começa a ser trabalhado por nós mesmos para entender o que é que os Espíritos estão nos trazendo. E é de fácil entendimento, porque é muito claro. Não há mais nada daquele negócio de aos iniciados uma coisa, aos prontos outras. Não, é tudo muito claro, muito explícito. Então, entender a leitura das obras espíritas, ela é fácil. Claro, pode ser que alguém diga, não é tão fácil assim. Mas, à medida que nós vamos nos dedicando, aquele entendimento passa a ser mais tranquilo. Após o entendimento, Damião, eu gosto de dizer que vem a ou aceitação ou não. Aquele indivíduo que entendeu o recado, mas não aceita, ele não fica na casa espírita. Porque ele acha que ele está sendo cobrado demais.
Ele acha que ele vai ter que sair da zona de conforto. Ah, não, não quero esse negócio para mim, não. Então, é o não aceitar. São aqueles nossos irmãos que não retornam aos nossos estudos. Agora, aqueles que foram instruídos, entenderam e aceitaram o que foi trazido, então já está aí configurado, né, os primeiros passos na construção da verdadeira fé. Quando você aceita, por exemplo, a reencarnação, que nós encontramos lá no capítulo 5º do Livro dos Espíritos, no livro 2º do Livro dos Espíritos, e tem ali considerações sobre a pluralidade das existências. Quando a gente lê aquelas páginas, além da instrução que está chegando até nós, além de ser de um fácil entendimento, nós temos a capacidade, a possibilidade de aceitarmos aquilo como verdade. E dentro de um processo racional, quando eu aceito como verdade, eu estou pronto para dar os primeiros passos nessa configuração da fé, que é algo absolutamente maravilhoso, porque é através da fé que nós já começamos o exercício das obras. Sejam as obras físicas, sejam as obras morais. Porque caridade, né, uma das questões lindíssimas do Livro dos Espíritos, é a questão 886, quando Kardec pergunta aos espíritos como entendia pela palavra caridade Jesus. Como que Jesus entendia a palavra caridade? E olha a definição, uma definição de caridade absolutamente moral, quando eles dizem benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição alheia e o perdão das ofensas. Benevolência, indulgência e perdão. Começamos a construir aqui um momento de relacionamento com o próximo dentro dos processos da caridade moral, sem abandonarmos, é claro, a possibilidade e a necessidade do exercício da caridade material, que é aquela, então, onde nós nos colocamos diante dos nossos irmãos e ofertamos a eles aquilo que eles precisam. E é muito claro essa necessidade, né? O próprio Cristo disse uma vez aos seus apóstolos que quando nós vestíssemos aos pequeninos, quando nós dessemos de comer aos pequeninos, quando nós visitarmos os nossos irmãos, os nossos pequenos, os nossos menores, em situações de dificuldade, foi a ele que o fizemos. Então, é claro que fica de forma bem compreensiva também a necessidade da caridade material. Nos acompanhando aqui na Rede Boa Nova de Rádio, no YouTube da Tatiana Benites, estamos falando com o Fernando Arrobas justamente da construção da fé e a execução das obras, que é o que ele puxou um pouco agora, né? A hora que ele está falando desse primeiro momento, né? Que inclui a instrução. Né, Damião? Ofertando aquilo que pode, aquilo que tem condições. Eu costumo dizer que, por exemplo, eu falo por mim, né? Eu até uma determinada idade, em que eu estudei música, eu achei que eu tinha estudado a música apenas por uma questão de diversão, quando mais ou menos uns 10 anos de frequência na doutrina espírita, ou seja, há 20 anos atrás, eu estava assistindo uma exposição do Evangelho e eu tinha um certo grau de proximidade com um dos expositores. Eu tomei coragem, sabe, mas ainda assim um tanto quanto receoso. E há 20 anos atrás, né, eu disse assim, escuta, vocês fazem o evangelho todo, o evangelho lindo, passe lindo, mas em qual momento poderia ter uma música, né? E o defensor já querendo botar meu dedinho ali na questão da arte. E a gente vê a arte hoje, né, no movimento espírita, com tantos valores, com tantos homens, com tantas pessoas trabalhando com a arte no movimento espírita, né? Até que me falaram assim, olha, o que você toca? Eu falei, olha, eu toco piano e eu toco violão. O piano fica difícil, mas traz o violão aqui, quem sabe? Aí, então, eu comecei devagarinho, né? Levando um violão, cantando, aquilo foi crescendo, foi me envolvendo, foi me deixando grato, e a doutrina espírita já fez tanto por mim, né? Eu sou tão grato à doutrina espírita que o mínimo que eu faço de divulgação desta doutrina através da arte, eu ainda acho que é pouco. Mas olha que interessante, eu estou dizendo isso porque eu consegui fazer isso através da arte.
Existe aquela pessoa que pode fazer através da poesia, aquela que pode fazer através da visita a determinadas pessoas, aquela que se propõe a ir a uma casa de um asilo, por exemplo, visitar aqueles nossos irmãos mais adiantados na idade, que estão ali muitas vezes por necessidades da família ou deles, fazer uma visita. Então, todos nós, Danilo, todos nós temos capacidade de fazer alguma coisa. Agora, o mais triste é você ver alguma pessoa ou outra que acorda pela manhã, faz o seu trabalho, almoça, faz a sua janta, volta, deita, não se lembra de uma gratidão a Deus na hora que acorda, não se lembra de falar um pouquinho com Deus durante a noite ou durante o dia, faz uma coisa tão mecânica, e a gente está aqui, nós somos projetos, né? Assistindo ao filme Os Mensageiros, eu achei esse termo que foi usado nos Mensageiros, um termo magnífico. Nós somos projetos divinos. Todos somos projetos. Todos nascemos para amar. E amar é o amor em ação. Por isso que a gente fala, né, a construção da fé e das obras. É preciso a fé para a construção das obras, porque uma fé sem obras é uma fé dificultosa, né? Então, é preciso as duas coisas. Então, quando a gente tem essa possibilidade desse trabalho, eu até me inflamo um pouco, né? Me perdoe, mas eu até me inflamo um pouco dizer, a gente precisa fazer alguma coisa. Me lembro quando o Divaldo Pereira Franco esteve aqui em Jaboticabal, que uma das frases maravilhosas que ele disse assim, eu nasci para servir e eu nasci para amar. Então, quando nós temos esse entendimento, e voltando lá nos Mensageiros, né, no filme, nós somos projetos divinos, nós somos projetos de trabalho, de execução. Nós nascemos para colaborar com o Criador na construção de um mundo melhor. É claro que trazemos as nossas dificuldades, as nossas vicissitudes, os nossos momentos de crescimento, mas tudo está engrenado com as leis morais e as leis divinas que nos proporcionam os meios de conhecimento de Deus e da vida. Então, aqui eu me lembro, né, do Livro dos Espíritos, como é legal a gente batendo papo e lembrando das coisas. O livro terceiro, que é as leis morais, ou as leis divinas, leis naturais, em que Kardec pergunta o que são essas leis. Na questão 614, e de uma forma maravilhosa, nós obtemos a instrução de que leis morais, ou leis naturais, ou leis divinas, são aquelas que Deus dá ao homem, mostrando para ele tudo o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer. O homem só se torna infeliz quando delas ele se afasta. Mas ela não é, ou elas, as leis, elas não são de detenção deste ou daquele. Todos nós temos o conhecimento dessas leis. Porque na questão 621, quando Kardec pergunta aos espíritos, onde estão escritas essas leis? E aí sim, aí não dá para rebater, né? Aí nós encontramos na questão 621 a resposta na consciência. Então, todos nós sabemos o que é certo, todos nós sabemos o que é errado, todos nós sabemos o que nós podemos e não podemos fazer. E aí está o processo de vida, o processo reencarnatório e abençoada, né? Abençoada a doutrina espírita que nos coloca diante da nossa realidade. Não somos melhores do que ninguém por sermos espíritas, mas temos amplas possibilidades de sermos melhores, mas muito melhores do que nós já fomos um dia. E essa é a gratidão à doutrina espírita. E é lindo, né? Essa parte, né, que você foi trazendo ali, né? Primeiro, eu volto um passinho atrás quando você estava falando, né, de sermos esse projeto, como está lá no filme do Wagner de Assis, nos Mensageiros 2, e essa possibilidade é tão simples, é tão lindo, né? Da gente estar agradecendo a cada dia, ao amanhecer de um novo dia, a termos mais 24 horas aí para podermos, sabe, caminhar, podermos dar sequência a tudo aquilo que nos foi planejado. Como é linda essa possibilidade de agradecer, Fernando. É a gratidão, né? A gratidão, ela é apenas um dos mecanismos de prece, né? Quando nós estudamos a prece no Evangelho segundo o Espiritismo, a eficácia da prece, a questão da prece através do pensamento, nós encontramos lá, já que nós tocamos nesse assunto, 3 formas básicas de nós orarmos a Deus.
Aquela em que primeiro aprendemos com Jesus, quando ele nos diz, pedi e obtereis. Ou seja, os nossos pedidos, as nossas necessidades. Porque quando nós pedimos ao Pai, nós estamos demonstrando fé no Pai, fé no Criador. Porque ninguém pede nada a alguém que não acredita nele. Então, o pedir é a demonstração de fé. A glorificação é uma segunda forma de nós orarmos. Quando nós olhamos esse céu absolutamente maravilhoso e estrelado das noites de abril, e a gente diz, nossa, que coisa linda, estamos glorificando, estamos em prece com Deus. Mas, acima de tudo, como você bem lembrou, Damião, a gratidão. A gratidão pela vida, a gratidão pela doutrina, a gratidão pelos amigos. Existem até estudos em universidades brasileiras que as pessoas que são gratas, elas têm um aumento na imunidade física. E os espíritos vão mais longe. E na imunidade espiritual. Porque quando somos gratos, abrimos as comportas ao bem. Abrimos as comportas às vibrações de luz, às vibrações de carinho, às vibrações de amor. É aí que está, então, a demonstração que nós somos seres absolutamente abençoados por Deus, quando temos a capacidade de emitir ao alto, de jogar aí por esse fluido cósmico universal maravilhoso, o pensamento de gratidão. E a gente sabe que todo pensamento que a gente emite, que cai aí no fluido cósmico universal, ele se esparrama para todo lado, em todas as direções. E já imaginou que legal aquelas pessoas que estão ao nosso lado? Nós estamos sendo gratos e elas captam essa energia de gratidão. Isso é abençoado e isso é espiritismo, né? E aí você estava falando da questão 621, né, que é outra grande lição, né? Tá? Por isso aquela coisa que a gente fala de Kardec, uma coisa tão também de forma tão simples para a gente, e é duro de novo, é aquilo, de novo são as obras, né? Exatamente, né? A construção da fé e a execução das obras. Questão 621, onde está escrita a lei de Deus? E a resposta da espiritualidade, de forma simples, que você estava comentando, na consciência. Quer dizer, ou seja, nós temos tudo isso. E que linda essa oportunidade quando a gente vem para cá, né, Fernando? Que a gente esquece tudo. É a lei do esquecimento, Fernando. Sim, isso é fundamental, né? Nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, né? Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Esse termo que você tocou agora, que também é absolutamente... Bom, aliás, tudo que tem no Evangelho segundo o Espiritismo é absolutamente engrandecedor e maravilhoso. Mas dentro desse termo que você usou, desse tema, né, nós vamos encontrar lá a justiça para as nossas aflições, as causas pregressas das nossas aflições, as causas atuais das nossas aflições e o esquecimento do passado. Por mais que nós nos esqueçamos de tudo aquilo que um dia construímos de forma negativa, porque tudo aquilo que é de bom fica arquivado nas nossas possibilidades mentais, para que um dia possam até mesmo eclodir nessa nova existência. Mas o esquecimento do passado, né? A gente começa uma reforma, né? Já outros aspectos de reforma íntima, já começando sem nenhum tipo de interferência dificultosa. Então vem esse esquecimento, mas está na nossa consciência, e isso não se esquece jamais, porque passou a formatar, nas palavras hoje da modernidade, né? Passou a formatar, ou fazer parte, a formar aquilo que nós temos enquanto espíritos, aquilo que temos enquanto legado que já construímos ao longo de nossas existências. Então é uma coisa maravilhosa, né? Que a gente nunca sai do zero em questões de entendimento e conhecimento. Mas a gente sempre recomeça em questões de necessidade para novos aprendizados. Estamos batendo um papo aqui com o Fernando Arrobas, lá em Jaboticabal, no interior de São Paulo, falando da construção da fé, da execução das obras, e nos dando toda essa possibilidade, né, que a gente vai comentando a cada momento, né, aqueles 260 anos do Evangelho, e a cada momento, né, Fernando, a gente percebendo, né, essa bela oportunidade, a grata oportunidade, como você mesmo disse, mesmo sua, de trazendo a música junto às palestras espíritas, junto aos centros espíritas, né, para poder estar brilhantando, como cada um de nós, todos que estão nos acompanhando,
tem a sua possibilidade. Somos todos iguais nesse planeta, somos todos, como você estava lembrando do filme do Nosso Lar, somos todos projetos, né? Somos todos, temos todos as mesmas oportunidades, né, Fernando? Exato, Damião. E aí vem aquela preocupação, né? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, quando nós não temos o conhecimento, a cobrança é pouca. Mas quando nós temos conhecimento, realmente seremos bastante cobrados. Então não vale a pena ter conhecimento, porque eu vou ser muito cobrado. Não é assim. Porque na mesma lição Jesus diz, a quem muito foi dado, ainda mais será acrescentado. Então, cada vez que nós expandimos o nosso conhecimento, e isso está em Albert Einstein, né? À medida que nós expandimos o nosso conhecimento, a consciência que se expande jamais voltará a ser pequena como antes. Então, isso é maravilhoso, né? E aí vem aí no nosso livre-arbítrio. Temos o conhecimento, temos a instrução, e eu gosto sempre de uma comparação fazer aqui também, lembrando uma das nossas amigas que estuda conosco na nossa casa. Um dia eu aprendi com ela assim, que existe a diferença que existe entre instrução e educação. Instrução, disse-me ela, num determinado momento dos nossos relacionamentos, é aquilo que a gente joga para dentro. É né? Para dentro. Instruir. E a educação é aquilo que a gente expõe, é aquilo que a gente demonstra, aquilo que vai para fora. O educação. Então, se nós nos instruirmos, nós temos a grande possibilidade de sermos educados. Educados para a vida, educados para o amor, educados para o exercício da fraternidade, o exercício, por que não dizer, do espiritismo, né? Então, olha que interessante que é isso, né? A instrução é só o primeiro passo, mas absolutamente abençoado e necessário na vida de cada um de nós. Somos espíritos milenares, desconhecemos aquelas pessoas, aqueles espíritos que nós convivemos no nosso dia a dia, não sabemos quais foram as suas jornadas, quais foram as suas conquistas, até mesmo as nossas desconhecemos. O que significa que não partimos do zero. O que significa que cada ser que está encarnado tem a possibilidade de fazer algo de bom, sim. E aí vem a lição do Evangelho, a porta estreita e a porta larga. Muitos ainda escolhem a porta larga ao invés da porta estreita. E aí o que é mais amedrontador, né, Damião? É aquela lição que diz assim, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Então, onde será que estamos em relação aos trabalhadores da primeira hora, da terceira hora, da sexta hora, da nona hora, da 11ª hora, que era a última hora? Onde nós estamos? Possivelmente na 11ª hora. Estamos na última hora de um mundo de provas e expiações para um mundo dentro da transição planetária, para um mundo regenerador. É a última hora, é a oportunidade, é o momento de viver, é o momento de trabalhar, é o momento de exercitar aquilo que viemos realmente fazer aqui. Não dá mais tempo. Não dá para guardar para a próxima encarnação, porque a próxima encarnação não sabemos onde e como ela acontecerá, mas sabemos que estará ligada àquilo que estamos fazendo aqui e agora. Então, isso é fundamental. Por isso que eu insisto tanto com as pessoas que querem o bem, que amam, que estão do meu lado. Instruam-se um pouco mais. Busquem instrução, busquem o exercício da fé, busquem o exercício do amor. Mesmo quando a gente sabe de tudo isso. Como diz a molecada, às vezes a gente ainda pisa na bola, né? A gente às vezes dá aquela derrapada, fala, opa! Dá aquela levantada e fala, não, não é por aqui. Vamos pegar o caminho certo. E assim a gente vai trilhando um caminho melhor, um caminho mais feliz, um caminho mais saudável, né? Esse é o convite da doutrina espírita. Vida. É isso que nós precisamos exercer na presente encarnação. O exercício da vida. Fernando Arrobas, de Jaboticabal, conversando com a gente. Olha, mas então eu deixo esse espaço para a sua mensagem, para aqueles que estão nos acompanhando aqui, da construção da fé, a execução das obras, seu destaque e mensagem final, Fernando Arrobas. Eu gostaria, então, de deixar para os amigos que estão conosco neste momento, que todos nós,
como disse anteriormente, preciso repetir, todos nascemos para amar. Todos nascemos para o trabalho. E eu vou finalizar com uma pequena citação de Paulo de Tarso, que eu gosto muito, na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13, chamado Amor em Ação, ou, em alguns casos, a caridade em ação. Algumas traduções trazem ou a palavra amor ou a palavra caridade, onde Paulo diz assim, e eu deixo como mensagem final desse nosso bate-papo. Paulo diz, ainda que eu falasse a língua dos homens, que eu falasse a língua dos anjos, se não for por amor, ou se não for por caridade, eu serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu conheça todos os mistérios, todas as ciências, tenha o dom de profetizar e fé, tamanha capaz de mover os montes, se não for por amor, eu nada seria. Ainda que eu doasse todos os meus pertences aos mais necessitados e até mesmo o meu corpo para ser queimado às chamas, se não for por amor, nada disso me aproveitaria. Então, o amor, queridos ouvintes, queridos companheiros da web desse momento, amor sempre. Tudo vale a pena quando tem amor na base da nossa construção, da nossa vida, das nossas instruções e, acima de tudo, das obras que estaremos realizando nessa atual existência, não só para nós, não só para o próximo, mas, acima de tudo, em nome de Deus. Nascemos para sermos colaboradores na construção de um mundo melhor, na construção de um mundo de Deus. Linda mensagem final. Fernando Arrobas, falando aqui na Rede Boa Nova de Rádio, no YouTube, Tatiana Benites. Fernando, é isso, né? Gratidão pela mensagem da construção da fé e execução das obras. Obrigado, espero ter outras oportunidades contigo aí, amigo. Damião, sou eu quem agradece a abençoada oportunidade que faz com que a gente tenha, nesses momentos, a possibilidade de reflexão e passar em vista, como nós encontramos no Livro dos Espíritos, se eu não estou enganado, a questão 911, onde fala, citada por Santo Agostinho, que ele diz, um sábio da antiguidade vos dizia, conhece-te a ti mesmo, né? À noite eu passava em revisão aquilo que eu fiz, se eu fiz alguma coisa contra Deus, contra o meu próximo, contra mim. Então é fantástico, isso tudo é fantástico, quando a gente tem essa oportunidade de estar aí buscando esse conhecimento, esse autoconhecimento, porque, gente, os responsáveis, os artífices da nossa felicidade, da nossa vida, somos nós. Não coloque a tua felicidade na mão de ninguém. Plante você mesmo o seu jardim, né? Faça você mesmo a sua vida florir. E temos possibilidades de fazer isso. Isso, olha aí, falamos com o Fernando Arrobas da construção da fé, a execução das obras. Fernando, gratidão a você, amigo ouvinte que nos acompanhou, você que nos acompanhou no YouTube, Tatiana Benites. A semana que vem estaremos juntos com mais um programa. Até lá. Tchau, gente. Tchau. Você ouviu o programa Sensibilidade.